Livros banidos da Bíblia. A Bíblia é uma coleção de textos sagrados para o cristianismo, certo? Mas você sabia que existem textos que foram banidos de lá? A gente te conta melhor agora. Acredita-se que a Bíblia tenha sido escrita por mais de 40 autores ao longo de quase 1.600 anos. E é o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 6 bilhões de cópias no mundo todo. Atualmente, são encontrados 66 livros que formam as escrituras sagradas. Porém, era para ter bem mais do que isso, já que alguns textos foram removidos ao longo dos anos. Os tais livros banidos acabaram sendo chamados de apócrifos. O número chega a ser superior aos existentes na Bíblia atualmente. São 114 no total, sendo 53 do Antigo Testamento e 61 no Novo. Infelizmente, não se tem informação de todos esses textos. Então, vamos citar alguns dos mais conhecidos que ficaram de fora. Começando pelo Apocalipse de Pedro. O livro do Apocalipse mais conhecido que temos hoje é o de São João. Porém, esse não foi o único escrito para os cristãos. Um dos mais famosos e divulgados é o de Pedro, que é escrito em forma de diálogo entre Jesus e seus seguidores. O texto ficou perdido durante anos, mas hoje o temos quase que na íntegra. Resumidamente, o livro focava em descrever a vida pós-Apocalipse, onde ele contava as coisas horríveis encontradas no inferno e nas maravilhas do céu. Dava ainda detalhes das torturas no inferno, como ser pendurado pela língua ou pelos cabelos e ter os pés colocados em óleo fervendo. O segundo livro é a Epístola de Barnabé, que foi escrita de 70 a 130 anos antes de Cristo, após a destruição do Templo de Jerusalém e antes da rebelião judaica em 132. A polêmica dos escritos de Barnabé fica por conta das partes em que ele afirma que apenas os cristãos são herdeiros da verdadeira aliança e que os judeus jamais teriam essa aliança com Deus. Nenhuma outra obra dessa época deixa tão clara a separação entre os cristãos e os judeus praticantes. Ele ainda afirma que a leitura das escrituras sagradas judaicas não são compreendidas corretamente. De acordo com o autor, caso fossem corretamente traduzidas e interpretadas, não conteriam nenhuma das injunções. O Evangelho da Infância de Tiago é o nosso terceiro livro. Estudiosos afirmam que as escritas de Mateus, Marcos, Lucas e João foram redigidas bem no início do nascimento do cristianismo, ou seja, antes dos outros 23 textos. No início, houve a criação de outros evangelhos que ficaram conhecidos como os Evangelhos da Infância, pois se tratavam justamente da infância de Jesus. O mais famoso deles foi o Evangelho da Infância de Tiago. Os textos contam sobre a vida de Maria, filha de um homem rico chamado Joaquim, e de Ana. O casal era infeliz por não conseguir ter filhos, e segundo a religião judaica, isso era interpretado como um castigo de Deus. Joaquim então resolveu jejuar no deserto por 40 dias e 40 noites para pedir intervenção divina. Pouco tempo depois, um anjo apareceu para Ana e disse: "Conceberás e darás à luz, e de tua prole se falará em todo o mundo." Ana dedicou a vida de Maria a Deus, e anos mais tarde, Maria carregou no ventre o menino Jesus. Passando para o próximo, temos o livro do pastor de Hermas, que foi escrito em Roma em grego, porém foi traduzido para o latim logo em seguida. Infelizmente, apenas essa tradução sobreviveu até os tempos de hoje. Da grega, perdeu-se aproximadamente 1/5 do texto final da obra. O livro é conhecido como sendo um dos mais obscuros para os leitores modernos, embora tenha sido um livro de grande influência nos 2 primeiros séculos. As escrituras são todas feitas em primeira pessoa e descrevem 5 visões tidas por Hermas, que foi um escravo liberto. Além disso, a obra continha 12 mandamentos e 10 parábolas que falam sobre a ética cristã e a importância de ser fiel. E aí, você já conhecia esses livros banidos da Bíblia? Já leu algum? Conta pra gente nos comentários, combinado?